Boa noite, caros estudantes, nesta hora. Vamos novamente, estamos aqui de volta para tratarmos da nossa matéria sobre Sociologia e Antropologia Jurídica. Desde a PECA se define a Sociologia como o estudo da sociedade considerando os padrões de relações sociais, interação e cultura da vida cotidiana. Hoje, vamos falar sobre os paradigmas do Estado e condições de democracia. Fins e funções do Estado, condições de democracia. Com o advento do movimento constitucional juvenista, abre-se aqui uma concepção de democracias atuais. Que as democracias atuais trazem consigo o reconhecimento de direitos fundamentais, onde a legitimidade do exercício do poder, tanto na sua esfera de espaços, quanto nas constituições públicas, na esfera de organizações privadas, etc. Os direitos fundamentais constituem, então, o fundamento de qualquer atividade humana, seja ela política, econômica, religiosa ou cultural. Quando não existir Constituição, não haverá direitos fundamentais, dizia Cruz Vilalom. É inconcebível pensar na atualidade o exercício de qualquer poder sem ter-se por norte o respeito e a reformação dos direitos humanos fundamentais instituídos em 1988. Não é possível falar de exercício de qualquer poder sem que haja direitos fundamentais. Miguel Real diz que a Constituição é o enunciado de modelos jurídicos abertos, capazes de propiciar-lhe meios e modos para superar inevitáveis conflitos econômicos, políticos, culturais, através do livre jogo de interesses e das ideias, conforme as opções futuras soberanas do eleitorado. Daí que não é um rol de soluções compulsórias, mas sim a garantia de soluções a serem livremente alcançadas na concretude de experiência social, através de um debate crítico dos programas políticos, das aspirações de todas as categorias coletivas. Habermas, com o seu paradigma procedimentalista do Estado Democrático de Direito, ele diz que a Constituição aparece para uma articulação de uma visão profunda da política deliberativa e da democracia. Por isso que deve ser compreendida fundamentalmente como a interpretação e a prefiguração de uma mistura de direitos fundamentais. Daí que as condições procedimentais que configuram e garantem, em termos constitucionais, um processo legislativo democrático. Daí que consenso, e é bem assente nas democracias, de que a proteção dos direitos fundamentais parece como uma base fundamental para a sustentabilidade de garanti-los, e que os paradigmas que prefazem o Estado moderno e a sua gênese são, sem tal visão, dificilmente se podem compreender. Logo, a compreensão do Estado moderno e da sua origem depende muito da base e da compreensão que se tem dos direitos fundamentais. No Estado liberal, já vimos nas aulas anteriores, a primeira geração de direitos fundamentais representou uma inversão valorativa entre o Estado e o indivíduo. Tanto o Poder Executivo quanto o Judiciário cedem espaço a uma verdadeira predominância legislativa. Exatamente por esse antagonismo, o princípio de separação de poderes no paradigma liberal procura enfeixar poderes típicos e distintos a cada um deles. O legislativo cabe somente à produção legislativa, fiscalização da administração pública. A lei torna-se a expressão da vontade política. Ao Poder Executivo resta apenas a função policial, a função de segurança, como um pressuposto mínimo do Estado não intervencionista. Ao Poder Judicial incumbe o conhecimento e aplicação mecânica das normas ao caso concreto, direito instituído após o sacrifício dos cabeças. No século XIX, há aqui um notável progresso tecnológico. Formam-se grandes conglomerados econômicos, financeiros, cartéis, trastes, monopólios, poderes industriais de reserva, jornada de trabalho variando de 16 a 18 horas por dia, velhos, crianças e mulheres em rodízios nos postos de trabalho, remunerações indignas, levando milhões à faixa de miséria. Muita repressão policial, organização de protestos, acidentes de trabalho, encurtado a vida útil de milhares, não havia descanso semanal remunerado ou férias, um quadro digno de Dante Alighieri, criado por uma sociedade e por um Estado moldados pelo paradigma liberal. Apesar de existirem movimentos sociais em todo o mundo, até a inclusão da Primeira Guerra Mundial, tais movimentos eram vistos maioritariamente como casos de polícia, e a ideia de uma igualdade real de maneira simultânea no bloco de países desenvolvido precisamente no México em 1917 e na Alemanha em 1919, no paradigma da República instituída na cidade de Weimar.
Daí que o paradigma constitucional concebe o instrumento de aperfeiçoamento e atenuação dos males do capitalismo. Toda a sociedade torna-se credora, cliente do Estado, cobrando-lhe prestações positivas que permitiriam uma melhoria na qualidade de vida do proletariado. Direitos sociais e coletivos foram consagrados constitucionalmente. Consolidam-se sistemas públicos de previdência e assistência sociais. Saúde pública, preventiva, repressiva, enfim, expande-se na ocasião. Daí que a ideia, passando para o Estado constitucional, a ideia de um Estado mínimo não intervencionista cai por terra e dá lugar a uma concessão de um aparato estatal capaz de conformar uma nova realidade social, ou seja, capaz de intervencionar, capaz de ser intervencionista no âmbito da manutenção do Estado mínimo. O império da lei cede espaço para um novo e renovado constitucionalismo. Separação de poderes é uma vez mais reinventada. Já não seria mais possível admitir uma divisão estanque de atribuições. Nesse cenário, o magistrado já não é apenas a boca da lei, agora faz o exame do espírito da vontade legislativa como seu principal primado. Países capitalistas desenvolvidos, tal como os Estados Unidos, assistem a tais mudanças. O direito passa a ser visto como um complexo normativo garantidor de bens e valores fundamentais consagrados na Constituição. A não congência e a não obrigatoriedade das normas constitucionais e a teoria da limitação do possível ao possível orçamentário são reações de juristas liberais agindo do paradigma do Estado Social de Direito, pois as muitas expectativas colocadas no ombro do Estado se tornaram um fardo tanto quanto insuportável. Chegava a hora de uma autodeterminação mútua, pluralismo de ideias, frente à luta por uma real dignidade. O cliente do Estado, Providência, desiste de esperar, levanta-se e se organiza. Os limites da vontade institucional e da vontade informal desaparecem. Já não há uma evidente separação entre o Estado e a sociedade, uma vez que seus canais de comunicação misturam-se de modo atordoante. O chamado mundo da segurança inverte-se. Esta relação se inverte com o advento do constitucionalismo social e do consequente maior intervencionismo estatal, fruto das confecções do welfare state, estado de bem-estar. Estamos aqui a dizer de que, com essa perspectiva, o Estado constitucional, o advento do constitucionalismo, traz também consigo o intervencionalismo maior do Estado na economia e na sociedade. O chamado estado de bem-estar social. A primazia do público significa o aumento da intervenção estatal na regulação coativa dos comportamentos dos indivíduos e dos grupos infraestatais. O período do constitucionalismo social dos países ocidentais, que sucede ao segundo pós-guerra, endereça o Estado no sentido da promoção da igualdade substancial, mesmo até que implique reduções ao espaço da liberdade econômica. A interdependência e a reciprocidade entre o Estado, democrático de direito, e uma efetiva tutela dos direitos fundamentais são conceitos indissociáveis do constitucionalismo do século XVIII, mas possuem novas conotações dogmáticas pós-modernas, uma nova função do texto constitucional: garantir e regulamentar canais de comunicação, que sejam públicos ou privados, das relações sociais e jurídicas. Atualmente, não mais se discute a peculiaridade da interpretação constitucional no que tange à interpretação jurídica em geral. A doutrina que se propõe a tratar do tema é hoje pacífica, podendo divergir apenas em relação ao método mais adequado para se interpretar a Constituição. Os problemas constitucionais não podem ser resolvidos a partir do simples recurso aos métodos jurídicos tradicionais, mas uma solução pré-estabelecida pelo legislador constituinte. Paulo Bonavides diz que os direitos fundamentais, em rigor, não se interpretam, concretizam-se. Ou seja, é necessário que se apliquem, que se concretizem esses direitos fundamentais e não percamos tempo para a sua interpretação, porque os direitos estão aí, estão claros, só precisam a sua concretude e não a sua interpretação. Não exigem que sejam interpretados para serem concretizados, mas eles devem ser concretizados. A sua concretização implica necessariamente a sua audição e a sua compreensão interpretativa no âmbito da sua aplicabilidade. A premissa de que o formalismo adotado pela doutrina pátria mais tradicional é inadequado à interpretação constitucional, a interpretação dos direitos fundamentais, é corroborada por uma vasta bibliografia que tem sido produzida nos últimos anos. Embora não seja possível apontar um novo modelo hermenêutico consensualmente aceito pela doutrina revisionista, pode-se já reconhecer alguns pontos que revelam uma tendência nesse sentido. Esta nova compreensão do papel do direito constitucional, poder conseguinte, do direito hermenêutico do processo de interpretação de suas formas, trata-se de um novo direito constitucional. O primeiro ponto a ser ressaltado é a importância hoje atribuída aos factos subjacentes ao processo de interpretação, bem como as consequências daí decorrentes. Por isso é que
os fins e as funções do Estado implicam necessariamente condições de democracia. Implica necessariamente a legitimidade do exercício do poder. Ou seja, é necessário que a sociedade participe e reconheça de que as funções estatais, de que os poderes que conformam o Estado foram legitimamente aceitos, há um consenso, há uma aceitação por parte dos governantes. Daí que não existem fins e funções de um verdadeiro Estado sem as condições de democracia. Só a democracia consegue trazer a concretude dos fins e funções de um verdadeiro Estado. Muito obrigado. Até a próxima aula.